7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57, eu já vou mudar de assunto, porque esse aqui também é espinhoso. Ó, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele se reuniu ontem à tarde com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Estava tudo fora da agenda oficial, não existia agenda para esse encontro. O encontro entre os dois ocorreu aí pouco tempo depois do Alexandre de Moraes dar prazo de 48 horas para que a defesa, no caso o Exército, entregue aí documentos referentes à auditoria que foi feita nas urnas pelas Forças Armadas no dia da eleição. O resultado do procedimento ainda não foi tornado público, mas já teria sido apresentado ao presidente Bolsonaro pelo Ministério da Defesa. E o presidente não teria, estou colocando aqui, não teria autorizado a divulgação desses resultados. De acordo aí com interlocutores do TSE, na reunião que durou mais ou menos aí uns 45 minutos, o general teria se comprometido com Alexandre de Moraes a apresentar um relatório sobre os boletins de urna. O presidente da corte também ordenou que o Ministério informe quais as fontes dos recursos foram usados para a realização dessa auditoria. O Ministério da Defesa afirmou em um comunicado que não realizou a auditoria das urnas eletrônicas. Eu vou abrir aspas aqui para um trecho deste comunicado. O Ministério da Defesa informa que a equipe de técnicos das Forças Armadas atua a convite do Tribunal Superior Eleitoral na fiscalização do sistema eletrônico de votação, conforme definido na resolução número 23.673/21 do TSE. À luz dessa norma, cabe às entidades fiscalizadoras a fiscalização e não a auditoria do sistema. Fernando Tupan, eu começo com você. Essa história vai dar pano pra manga, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu. Eu queria ter acesso a esse relatório para ver o que as Forças Armadas encontraram, já que existe tanta dúvida sobre o sistema eleitoral brasileiro, hein, Fernando Tupan? Paulo Caetano provavelmente não achou absolutamente nada, porque se for fazer qualquer coisa, eu já falei nisso, colocar num programinha que só funciona no dia. Então não adianta ter lá 5.000 soldados olhando para a urna eletrônica se não tiverem acesso interno ao programa. Aí você tem que ter algum militar que conheça muito bem programação, passar dias e dias e dias procurando. É o único jeito de encontrar. Tipo, na hora da transmissão, provavelmente vai acontecer qualquer coisa. O problema é aquela coisa. Você faz o programinha, a gente sempre tem um parente, um amigo ali que faz programação de computador, programas de computadores, né? E isso ele pode dizer para você. E você quiser, você faz nesse momento, deixa lá, fica difícil de acordar e só os bons. Isso é notório. É besteira essa história, ladainha para encher o saco. Rigon, em 1 minuto, o que tem nesse relatório das Forças Armadas, afinal de contas, por que tanto segredo? Antes, deixa eu, só o Pepe Legal também mandou um abraço pro Babalu, parabéns de verdade. Eu sou do tempo que as Forças Armadas, o Exército, o Ministério da Defesa, na época não existia, mas o pessoal as Forças Armadas dava atenção à segurança e à logística em relação às eleições. Levava as urnas lá para longe, buscava, davam segurança. Hoje se meteram a fazer auditoria que não fizeram, anunciaram que iam fazer, não fizeram, né? Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque cada vez tem que inventar uma história. A última, a mais recente, é da pesquisa, que foi aprovado ontem a urgência. Exato. Com um único voto contra de um deputado de Maringá, que é o NVR. A bancada do PT fechou contra você analisar e votar um projeto dessa envergadura de uma hora para outra. Então, tanto essa auditoria que não houve, quanto a pesquisa faz parte de um pacote de véspera de eleição. Faltam 11 dias, inclusive. 1 minuto. Bom, todas as sentenças, decisões do ministro Alexandre de Moraes é baseada agora na desordem informacional, não é mesmo? Então, os milicos foram lá, tentaram fazer a auditoria nas urnas e viram que não tem como fazer porque são completamente não auditáveis. Então, Alexandre de Moraes, manda prender o milico. Manda prender o milico. Essa eu quero ver. Não deixa a caneta coçando. Vai lá e manda prender o milico pra você ver. Naman? Acho que tem um esquema assim meio... uma casca de banana para
para as pessoas caírem nela, né? O Exército ou o Tribunal Eleitoral, né? Ou o Supremo Tribunal Eleitoral. Então, para mim, se tem algum problema, que seja publicado. Se não tem nenhum problema, que seja publicado. É simples. Eu não vejo por que essa briga toda. Pamela Bussolini. Essa situação realmente chama atenção, né, Paulo? Porque num primeiro momento parece que foi dito que eles externariam aí os relatórios deles após o segundo turno. Aí ontem as Forças Armadas disseram que não é da competência deles fazer uma auditoria, que o que eles fizeram foi um acompanhamento a convite do TSE, né, que eles fizeram ali uma fiscalização, mas que eles não produziram, né, relatórios de auditoria, porque não seria da competência das Forças Armadas fazê-lo. Então, não sei, eu penso que ao mesmo tempo o pessoal lá das Forças Armadas está muito quieto, está um negócio meio estranho, então eu vou esperar para o segundo turno. Agnaldo Vieira. Olha, foi um prazer trabalhar com o Kim. Eu acredito que, da mesma forma que quando havia... Qual era o problema de ter o voto sendo impresso ali junto com a urna eletrônica, né? Qual era o problema? Então, qual é o problema agora também das Forças Armadas apresentarem esse relatório, né? Eu não sei se fica aí, talvez, restrito o medo de ser constatado que não havia nada, né? E aí cai por terra todo aquele discurso. Mas é da mesma forma, né? Então foi cobrado qual que seria o problema de ter o voto impresso e agora também qual que é o problema em se divulgar a avaliação das Forças Armadas sobre a urna, enfim, sobre o primeiro turno no país. Você acredita no que o Kim acabou de dizer, que não tem relatório porque não tem como auditar? Não, então o Exército diria, né? As Forças Armadas diriam isso, né? Olha, no relatório, né? No mesmo dia, foi prometido no mesmo dia do primeiro turno. O TCU cobrou depois da eleição em 10 dias, eles também não entregaram nada. E agora o Alexandre Moraes deu 48 horas. Você quer tecer mais algum comentário, Kim? O único comentário é que o órgão, né, de defesa não precisa prestar nenhuma comunicação a ninguém, a não ser o chefe supremo dele, não tinha nem que é o presidente da República. Então... Que é o presidente da República. Então vão ter que mudar o artigo da Constituição Federal, falando que as Forças Armadas faz parte do TCU, ou faz parte dos deputados agora, a partir em diante. Não, o chefe supremo é o presidente da República. Se ele falar assim, forneça, não forneça. Acabou. Que não é dinheiro público. E outra, quem tem que realmente fazer qualquer tipo de situação é o presidente da República. É ele que vai responder por isso. Kim. Não tem que ter transparência, Kim. Se tivesse encontrado alguma coisa... Afinal de contas, as Forças Armadas... Mandaria bem provável que sim. E não encontrou por quê? Porque não tem como auditar, simples assim. Não audita. Por favor, Kim. Mas não é para auditar, é só um relatório. A avaliação. As Forças Armadas são uma instituição de quem? De governo ou de Estado? Da República Federativa do Brasil. Então eles com têm a que se reportar. Suprema do presidente da República. Presidente Mas do a população não pode saber qual o resultado? Sim, então a população vai às ruas pedindo, então. É isso. Pronto. Eu quero saber, por exemplo. Vamos resolver. Eu gostaria de saber. Porque se tem problema, eu fui junto com o Agnaldo aqui, que falei, não tem problema nenhum imprimir, cair lá no negocinho só pro cara conferir. Eu falei isso aqui. Então eu queria saber o resultado. Tem problema na urna? Eu quero saber. Pamela, você pediu um tweet só pra gente encerrar, vai. Que é um tanto contraditório algumas ações do TSE, né? Por exemplo, eles limitam ali a Brasil Paralelo de publicar documentários e tal, e pedem para esperar o segundo turno para fazer lançamentos. Aí, veja bem, por que não esperar esse relatório, então, para depois do segundo turno? Porque a partir do momento que vem um relatório que pode ter algum apontamento ali... pode influenciar, né? Nos resultados, gerar burburinho, gerar confusão nos eleitores. Então, assim, para censurar, espera o segundo turno. Para pressionar quem eu quero pressionar, não, mostra agora. Porque um relatório dessa magnitude, né, é claro que vai gerar aí é irresponsabilidade, uma discussão porque enorme. se colocasse o relatório em publicidade... Eu acho contraditório, ia ser uma irresponsabilidade. Censura e vai, Rigon, só para encerrar. Porque não, é só transparência. O que eu acho contraditório é o Ministério da Defesa se alvorar numa área que não é dele, que é a eleição eleitoral,
E prometi e não cumpri. Mas é da defesa, da segurança nacional. E prometi, então não A segurança prometesse, nacional- não fizesse. Quem defende a segurança Quem nacional do leva- Brasil não é a não Polícia fizesse. Militar do Você Estado. falou um É o negócio, Exército Brasileiro, Você falou um são todas as negócio Forças que a Armadas. gente precisa fazer a devida correção aqui. Quem leva as urnas lá no Amazonas para os ribeirinhos votar é as Forças Armadas. Foi o que eu falei no Eles começo não do meu- deixaram. foi Não, no mas daí você começo falou que eles do não meu. fizeram mais. Não, Eles não fazem. falei isso É. não. fizeram. Não Eles falei isso. fizeram, Eu falei que não. eu sou do tempo em que a Força Armada só cuidava disso. Hoje cuida disso, obviamente. É, não Mas deixou só que de cuidar, cuida de vamos fazer pontuar auditoria de resultado. Não quer dizer, é um absurdo. A cada vez vão arranjar uma justificativa.